nos Estados Unidos. Então, gente, é o seguinte, a origem, vamos dizer assim, né, das IPAs nos Estados Unidos é da imigração britânica, né? Os ingleses que imigraram para os Estados Unidos levaram o padrão, né, o modelo de cerveja que eles faziam lá. Isso também vai acontecer, por exemplo, não é o foco agora, mas a gente poderia trazer isso, a questão das light lagers, né, que depois dominaram o mundo, também é uma evolução, uma adaptação dos americanos, né, também vinda de imigrantes alemães. Então, tipo, de fato, né, a escola americana de cerveja, ela vem, né, a partir da recriação e do estudo das escolas europeias. Né? Então, as escolas europeias, na verdade, elas têm as tradições e as características dela, né, as três grandes escolas, alemã, belga e inglesa, e a gente pode dizer, principalmente a americana, ela tem influência das três, de certa forma, ela tem ingredientes característicos, ela tem processos característicos, e muito provavelmente muito indicado, né, ou aplicado ao fato de eles terem tido um movimento muito forte de produção. Isso a gente vai trazer aí falando de movimento craft americano, né? Essa imigração a gente estava falando aí de século XIX, principalmente, né? Mas a evolução dos estilos e a criação, o surgimento de IPA mais propriamente dito e tal, e em algumas referências a gente vai ver como a cerveja artesanal moderna dos Estados Unidos, né? Que vem então já depois de lei seca, de tudo, mas nos últimos anos, principalmente ali final dos anos 70, início dos anos 80, tá? A gente vai ter isso não é oficial, né, mas uma referência como sendo a Liberty Ale da Anchor, sendo a primeira IPA produzida nos Estados Unidos. Tá? Então essa seria a primeira IPA produzida, então foi lá em 1975, a gente pode ter a primeira cerveja desse movimento, né, americano. Olha só que legal, o Hugo Yashima tá aí no Japão, caramba, então a gente tem gente longe hoje, hein? Aqui no Japão só tem um tipo de IPA à venda no mercado. Por isso ele não conhece IPA muito bem, a IPA em si. Cara, Hugo, então essa aula vai ser muito foda pra ti, cara, porque tu vai ver a quantidade de variações que tem, não sei se tu faz cerveja ou não, mas se fizer cerveja, depois até manda pra gente, eu quero ver, cara, como que é o movimento de cerveja artesanal no Japão. Tem gente fazendo, eu nunca ouvi falar de gente fazendo cerveja artesanal no Japão, se tem insumo, se a galera compra, tem esse movimento como a gente tem aqui, se tiver, manda aí que eu quero saber, tá? E eu vou falar aqui, mas daqui a pouco eu quero ver o que tu vai falar. Bem legal isso aí. Eu nunca tinha falado com ninguém do Japão. A gente tem brasileiros já em Nova Zelândia, a gente já falou, tem alunos em Nova Zelândia, Austrália, mas lá o movimento craft também de produção de cerveja caseira é muito forte, né? Mas no Japão eu nunca tinha visto nenhum feedback. Quero saber, tá? E aí é o seguinte, né? Então a gente pode falar que lá 70, 80 começa esse movimento, né? Cervejas artesanais produzindo e as IPAs começam a aparecer. E dentro da história das cervejas americanas, vamos dizer assim, a gente tem uma coisa bacana que a gente traz para isso, é que na história das IPAs, tá, a gente teve lá nos Estados Unidos 3 booms. E eu vou colocar aqui como 3 booms de fato, de cara primeiro, deixa eu aumentar só um pouquinho. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um e os contextos históricos. Mas o primeiro boom, ele vai acontecer lá no início dos anos 90. Tá? Então vou colocar aqui, primeiro boom, anos 90. Tá? Então início dos anos 90. E esse primeiro boom, ele vai marcar o crescimento da cerveja artesanal. Então, desse movimento, né, de produção de cerveja artesanal é marcado por esse primeiro boom. Então, obviamente, a gente tinha as grandes cervejarias dominando, começaram a ter cervejas artesanais vendendo muito mais localmente, sem grandes distribuições e tal. E, de fato, como eu mostrei para vocês, lá 70, 80 já tinham IPAs no mercado, mas no começo dos anos 90, principalmente aqui o personagem chave, vamos dizer, era a Sierra Nevada. Então até vou botar aqui, Sierra Nevada. Ela tem essa responsabilidade, principalmente, né, vamos dizer assim, com a Pale Ale. Também foram uma das primeiras cervejas importadas, assim, que chegaram no Brasil, em termos de IPA e tal. Elas ficaram bem famosas aqui no começo. Hoje não tanto, mas ainda tem importadores, a gente encontra com uma certa facilidade até. Mas a Pale Ale e a IPA da Sierra Nevada
botaram essa cerveja no gosto popular, as pessoas começaram a conhecer, houve muito mais divulgação, expansão, né? E aqui a gente vai definir isso aqui, por isso até, na verdade, essa Classic IPA não é exatamente o que é de fato uma IPA clássica, mas a gente colocaria aqui nessa, né, configuração que a gente vai chamar aqui de IPA clássica, tá? Esse primeiro boom é da IPA clássica. O que seria a IPA clássica, Daniel? Como assim? É essa primeira IPA que que derivou da English IPA, né, inglesa, e começou a ganhar a sua própria identidade nos Estados Unidos, tá? Então vou tentar resgatar um pouquinho, mas vamos pensar em IPA, em English IPA, então, ou as English IPA, mas principalmente as bitters, né, inglesas, que são cervejas com uma pegada de lúpulo pronunciado, um amargor que se sente evidente, mas não eram cervejas, vamos dizer, bem aromáticas, elas tinham uma pegada de malte também bem interessante e tal. Nos Estados Unidos, essa mudança, principalmente do perfil de maltes, os lúpulos, né, que deixam de ser utilizados os lúpulos ingleses, principalmente, e aqui, né, a principal varietal, principalmente dessa parte clássica, é o Cascade, né, então o lúpulo Cascade era usado em todas as IPAs, e algumas hoje ainda continuam, mas evoluíram a utilização, mas antes ele era o personagem, né, das IPAs, era o lúpulo Cascade, e essa cerveja acaba crescendo muito em popularidade. Então as pessoas começam a gostar, ela começa a se distribuir e vira um boom porque em vários locais dos Estados Unidos começam a se consumir a famosa IPA, né? E o amargor, deixa eu botar aqui, o amargor, deixa eu abrir aqui para vocês lerem. O amargor, característica chave, tá? Então aqui o amargor era a característica-chave, ou seja, por quê? Era uma população, né, uma comunidade, um local onde se está acostumado, como a gente aqui no Brasil também aconteceu, a consumir cervejas de massa, cervejas, né, as American Light Lagers lá, isso era o que se consumia nos Estados Unidos. E aí eles trazem essa pegada, trazendo essa cerveja com mais pegada de amargor, mais intensa, mais forte, como sendo a referência, e começa a ganhar essa popularidade, esse boom se dá por conta disso. Se a gente fosse sair da bolha que é a cerveja artesanal, né, que todos nós aqui estamos, todo mundo conhece, a galera faz cerveja e tudo mais, então a gente está dentro de uma bolha, então a gente conhece vários estilos e tudo mais, mas fora dessa nossa bolha, né, a comunidade, a população em geral, no Brasil hoje eu diria que está nesse mesmo momento. Então as cervejas de massa dominam completamente, mas hoje dificilmente a gente tem pessoas que não sabem o que é uma cerveja artesanal, e se sabe o que é uma cerveja artesanal, sabe o que é uma IPA, certo? E a maioria das IPAs que essas pessoas fora da bolha têm acesso são IPAs clássicas, que são, depois a gente vai falar da questão de IPA foda e meia boca, nós vamos entrar nesse contexto de IPAs mais simples, que o foco está, sim, em trazer uma cerveja mais forte, mais amarga, com um pouquinho de aroma mais bem discreto nesse sentido. Então é esse mesmo movimento, o mesmo momento que o Brasil estaria enfrentando agora, né? Então a gente poderia entender que as grandes cervejarias artesanais do país, que produzem IPAs e que conseguem ter uma logística de distribuição ampla por todos os cantos do país, levando IPA para a maioria das cidades do país, seriam a Serra Nevada lá começo dos anos 90 nos Estados Unidos. Elas é que estão trazendo essa popularidade do que é uma cerveja artesanal, do que é IPA, do que são esses aromas, esses sabores que são diferentes, tá? Então, isso é o que a gente poderia falar sobre esse primeiro boom e principalmente esse ponto. E aí vamos falar do segundo boom. Então, o segundo boom. Esse segundo boom, ele vai ocorrer em 2008, mas ele começa um pouco antes, né? Ele começa ali no final dos anos 90, então o primeiro boom começa no começo dos anos 90, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, começa uma linha que a gente pode dizer de inovação, que ocorre lá na costa oeste, né, dos Estados Unidos, Califórnia, principalmente, a galera jogou hoje ali que Ribeirão é Califórnia do Brasil, justamente fazendo essa alusão, né, a Califórnia como sendo o berço das IPAs, né, como sendo realmente uma referência de IPAs boas e tal.
E lá, a gente está falando de costa oeste, é o que vai aparecer esse conceito, né, das West Coast IPAs. Algumas pessoas colocaram aqui como referência de estilo, né, West Coast IPA, que ela já tem uma diferença, na verdade, assim, pra gente que começou a... Deixa eu escrever aqui, West Coast IPA. Então, esse é o estilo, vamos dizer que esse é o estilo do segundo boom, tá? Então, se no primeiro boom o estilo seria a IPA clássica, no segundo boom o estilo é a West Coast IPA, tá? Então, amargor é a característica chave. E qual que é a característica chave agora na West Coast? Explosão de aroma e sabor de lúpulo. Então, a questão do aroma e do sabor de lúpulo está muito mais evidente. Então, eles trazem essa pegada muito mais forte, tá? Se lá no primeiro momento era a Sierra Nevada, aqui a gente tem como principais referências, né? Vamos tentar deixar na ordem aqui. Não, calma aí. Do segundo boom, tem duas principais, que é a Russian River e a Stone. Essas duas cervejarias têm um papel que, assim, hoje nos Estados Unidos são grandes, né, enormes cervejarias artesanais, enormes para o nosso padrão, obviamente, né, de cervejas artesanais. Eles simplesmente dominam muito lá, tem uma distribuição ampla, tem lojas e brew pubs e tal espalhados pelo mundo, então foram marcas que realmente cresceram, ficaram muito fortes, vamos dizer assim. E o que eles fizeram foi trazer essa importância, vamos dizer assim, para esse movimento, né? Para esse movimento de trazer essa pegada de muito mais aroma e sabor de lúpulo. Tá? Os resgates históricos, ou a evolução da produção de cerveja e tudo mais, ela estava muito mais pegada nessa questão do lúpulo enquanto amargor. Eu sei que quem já estudou um pouco sobre cerveja sabe lá a questão dos alfa-ácidos. Então o lúpulo e o primeiro estudo que a galera passa, né, tipo alfa-ácidos que tem lúpulos que tem baixo alfa-ácidos geralmente são utilizados para aroma, os que tem alto alfa-ácidos são utilizados para amargor. Isso é clássico dos lúpulos continentais, né, tradicionais, tanto para a escola belga. A escola belga não tem condição com lúpulo, eu digo escola alemã e escola inglesa, geralmente tinham essas questões. Então, geralmente lúpulos que eles carregavam mais para trazer um pouco mais de aroma, mas esse carregar mais não chega nem perto do que esse movimento, né, que ocorre ali na Califórnia e Costa Oeste de uma maneira geral, traz de aplicação de lúpulo em cerveja. Entendeu? Não tem condições. Tá? É uma coisa completamente diferente. E aí esse movimento faz com que, se a gente for perceber, os lúpulos americanos, a maioria deles, eles têm muita referência, né, de alfa-ácidos altos. Então, independente se você vai utilizar no amargor ou no aroma, você pode utilizar quase, né, qualquer um, porque eles têm alfa-ácidos altos e ele também tem os óleos essenciais, muitos deles, né, bastante altos. Então, eles são de dupla utilização, eles podem usar tanto para um lado quanto para o outro.